Olá a todos, sejam muito bem-vindos e hoje o assunto é quem é Maria Padilha, já que algumas pessoas sem base nenhuma dizem que Maria Padilha não existe ou que é alguma coisa que não faz sentido nenhum dentro dos cultos. Seria Maria Padilha uma nobre amante de um rei ou um nome que atravessou séculos sendo apropriado, reinventado e ressignificado nas margens da sociedade? Esse vídeo é um complemento de um outro vídeo meu chamado A Origem do Culto, a Origem das Entidades, onde eu abordo como é que as entidades se formam dentro dos cultos de Macumba. Então, para você ter uma compreensão um pouquinho melhor sobre esse vídeo aqui, corre lá e assiste ele primeiro. Já aproveitando, vou pedir para você curtir, compartilhar e também seguir o canal. Muita gente assiste os vídeos e não segue o próprio canal, né? E se você fizer isso, eu consigo ter um pouquinho mais de relevância e assim consigo captar outras pessoas para poder virem aqui e também falar um pouco, né? Outros sacerdotes, outros historiadores, outros antropólogos, e assim facilita muito o nosso trabalho e vocês vão ter uns vídeos um pouco mais ricos, né? Além de só eu estar falando aqui. Primeiro vamos entender Maria Padilha. E sim, se escreve Padilha quando a gente está falando da personagem histórica. Maria Padilha é uma personagem histórica real da Espanha do século XIV, cuja trajetória está profundamente ligada às estruturas de poder da nobreza castelhana. Nascida por volta de 1334, ela nasceu numa família de grande prestígio militar e político. Seu irmão, Diego Garcia de Padilha, ocupou cargos como mestre de ordem de Calatrava, uma das mais importantes ordens militares da Península Ibérica, o que evidencia o nível de inserção e influência da sua linhagem dentro da aristocracia da época. A relação de Maria Padilha com o rei Pedro I de Castela, e aqui é importante a gente deixar claro que não estamos falando de Dom Pedro I, e sim Pedro o Cruel, teve início em 1352 e rapidamente deixou de ser apenas um envolvimento amoroso para algo bem mais profundo. As crônicas de Pedro Lopes de Ayala, ainda que marcada por disputas políticas, apontam Maria Padilha como uma figura de grande ascendência sobre o rei, inclusive sendo capaz de influenciar nas decisões da própria corte. A intensidade dessa relação fica ainda mais evidente quando Pedro I, mesmo tendo contraído um casamento político com Blanca de Bourbon, abandona a esposa poucas noites depois do casamento para voltar à companhia de Maria. E isso desencadeou um escândalo diplomático que afetou diretamente as relações entre a França e Castela. Maria Padilha teve 4 filhos com o rei Pedro, sendo uma delas Beatriz de Castela, que veio a se tornar a rainha de Portugal, o que demonstra que sua presença não se restringia ao íntimo, mas se projetava na continuidade das dinastias europeias. Após sua morte, em 1361, o rei Pedro I disse publicamente que havia se casado secretamente com Maria Padilha, isso antes de qualquer matrimônio, sendo assim transformando ela na sua esposa legítima. Esse gesto não apenas garantiu o status de Maria Padilha para a rainha, como também garantiu a legitimidade de seus filhos no contexto das disputas sucessórias do trono. Com o passar do tempo, a figura de Maria Padilha foi sendo envolta por narrativas que mesclavam história e construção simbólica. Sua imagem passou a ser associada à beleza, à sedução e à capacidade de influenciar o poder masculino. Não por acaso, em alguns relatos posteriores, surge a teoria que ela teria recorrido a práticas de feitiçaria ou de encantamento para influenciar o rei. Um tipo de acusação recorrente na Idade Média utilizado para deslegitimar a atuação feminina em espaços de poder. Apesar dessa construção simbólica, não existe nenhum registro histórico sobre qualquer religião ou culto de devoção voltado à figura de Maria Padilha na Europa. Ela não foi canonizada, não integra o calendário litúrgico cristão e tampouco é objeto de veneração popular institucionalizada. Sua memória permanece restrita ao campo da historiografia, das crônicas medievais e de algumas releituras mais modernas. E aqui eu preciso pontuar que quando a gente fala que não existe culto a essa Maria Padilha na Europa, estamos falando de um culto institucionalizado, né, e que não vamos levar em consideração pequenos grupos que vão tentar trazer isso para dentro de outras práticas religiosas. Diante disso, é evidente que se trata de uma mulher inserida num contexto de elite, profundamente ligada à monarquia, às disputas políticas e às estruturas aristocráticas do mundo feudal europeu. Sua trajetória está marcada por alianças, escândalos cortesãos e estratégia de poder, elementos que dizem respeito a uma realidade completamente distinta daquelas que vão fundamentar a formação das entidades dentro das macumbas brasileiras. Trata-se, portanto, de universos históricos e sociais que não apenas se diferenciam, mas que operam a partir de lógicas radicalmente opostas. Mas então quem é Maria Padilha que se manifesta dentro das macumbas no Brasil? Para a gente compreender isso, a gente precisa se aprofundar em outras manifestações sociais e históricas aqui no Brasil. A prostituição está entre as práticas sociais registradas mais antigas da humanidade, atravessando diferentes civilizações e assumindo formas diferentes de acordo com o contexto cultural, político e econômico da época. Longe de ser um fenômeno isolado ou marginal em termos históricos, a prostituição esteve frequentemente integrada a estruturas sociais, ora sendo regulamentada, ora tolerada, ora condenada, mas raramente inexistente. Na Mesopotâmia, uma das primeiras civilizações urbanas conhecidas, já há registros que indicam a presença de mulheres vinculadas à prática sexual voltada para questões econômicas e simbólicas também.
O Código de Hammurabi, datado aproximadamente de 1750 a.C., menciona categorias femininas que, embora não se enquadrem dentro do contexto moderno de prostituição, demonstram que a relação entre sexualidade, economia e organização social já era reconhecida e normalizada. Na Grécia Antiga, essa prática se complexifica. Havia uma distinção clara entre categorias de mulheres que exerciam atividades sexuais remuneradas. As chamadas etárias não eram apenas prostitutas no sentido comum, mas mulheres que circulavam entre a elite masculina participando de banquetes, debates e ambientes intelectuais. Diferente das demais, elas poderiam alcançar um certo grau de autonomia e prestígio, ainda que sempre dentro dos limites impostos por uma sociedade extremamente patriarcal. Em Roma, a prostituição era amplamente difundida e institucionalizada. O Estado romano reconhecia e regulamentava a prática da prostituição, exigindo o registro oficial das profissionais que eram identificadas como meretrizes. Bordéis funcionavam legalmente e faziam parte da própria cultura urbana. Isso reflete uma sociedade que, embora moralmente hierarquizada, incorporava a prostituição como parte de sua dinâmica social. Durante a Idade Média, sob a forte influência da moral cristã, a prostituição passa a ser formalmente condenada. No entanto, essa condenação não implicou em sua erradicação. Pelo contrário, como aponta o historiador Jacques Rousseau, ela foi amplamente tolerada como mal necessário, sobretudo nas cidades em crescimento. Autoridades civis e religiosas, em muitos casos, preferiam não proibi-las, mas tentar regulamentá-las, reconhecendo sua função dentro de uma lógica social marcada por repressão sexual e desigualdade de gênero. Com a transição para o período moderno e o avanço da urbanização, o crescimento das cidades, a intensificação das relações comerciais e o surgimento de novos espaços de sociabilidade contribuíram para uma consolidação de ambientes específicos destinados a essas atividades, como bordéis e casas de tolerância. E nesse contexto, a prostituição se insere de forma mais evidente nas engrenagens sociais e econômicas da sociedade urbana. Ao longo de toda essa trajetória, torna-se evidente que a prostituição não pode ser compreendida de forma simples e isolada. Ela está profundamente entrelaçada às relações de poder, às desigualdades sociais e, acima de tudo, às relações de gênero. Em diferentes épocas, o corpo feminino foi transformado em mercadoria dentro de estruturas que privilegiavam o desejo e o controle masculino, revelando não apenas uma prática recorrente, mas um reflexo da hierarquia e tensões que atravessam as histórias da sociedade humana. E agora vamos entender um pouquinho do surgimento dos cabarés. Os cabarés surgem na Europa, especialmente na França do século XIX, como expressão de uma nova forma de sociabilidade urbana que acompanhava o crescimento das grandes cidades e a transformação dos hábitos culturais. Inserido no contexto chamado de Belle Époque, esses espaços reuniam música, dança, bebida e erotismo em ambientes voltados ao entretenimento noturno, tornando-se ponto de encontro para diferentes camadas sociais, embora fortemente marcado pela presença masculina das elites. Estabelecimentos como Moulin Rouge, fundado em 1889 em Paris, tornam-se símbolo dessa cultura não apenas pela estética exuberante ou pelas apresentações artísticas, mas pelo papel que desempenhavam na construção de um imaginário social ligado ao prazer, à boemia e à transgressão controlada. O cabaré não era apenas um local de diversão, mas um espaço onde se encenava relações de poder, desejo e distinção social. Nesses ambientes, a presença feminina era central, mas profundamente marcada por uma lógica de objetificação. As mulheres que ali trabalhavam, sejam elas prostitutas, dançarinas, cantoras, garçonetes, não eram apenas vistas como indivíduos, mas como personagens dentro de um espetáculo maior. Para os frequentadores, especialmente os homens da elite, o cabaré oferecia mais do que acesso ao corpo feminino. Proporcionava a experiência de consumir uma fantasia, uma encenação de status e domínio que reforçavam a sua posição social. Esse modelo europeu de sociabilidade noturna não permaneceu restrito à Europa. Com a urbanização acelerada do Brasil do final do século XIX e início do século XX, essas práticas foram importadas e adaptadas à realidade local do Brasil. Nas principais cidades portuárias, como Rio de Janeiro e Salvador, surgiram espaços que reproduziam, com sua particularidade, essas dinâmicas, como os bordéis, casas de tolerâncias e cabarés. Esses ambientes eram frequentados por comerciantes, militares, políticos e membros da elite urbana, consolidando-se em locais onde se cruzam interesses econômicos, relações de poder e práticas culturais. Assim como na Europa, não se tratava apenas de espaço para o prazer, mas em cenários onde se reafirmam hierarquias sociais e se encenavam papéis que refletiam as estruturas desiguais da sociedade. Ainda falando sobre a prostituição no Brasil, a gente precisa entender que a prostituição existe no Brasil desde os primeiros momentos da colonização, acompanhando o próprio processo de ocupação do território e estruturação de uma sociedade profundamente desigual. Longe de ser um fenômeno periférico, ela se inseriu de maneira orgânica nas dinâmicas sociais do período, especialmente nos centros urbanos em formação e nas regiões portuárias, onde circulavam militares, comerciantes, políticos e a elite urbana. Como apontam estudiosos como Mary de Prior, o perfil das mulheres que ocupavam esse espaço era majoritariamente composto por aquelas situadas às margens da sociedade. Mulheres pobres, negras, mestiças, indígenas e, posteriormente, uma pequena parcela de imigrantes europeias em condições de vulnerabilidade.
Em muitos casos, se tratava de mulheres que não tinham outra alternativa, sendo empurrada para essas práticas por condições de fatores estruturais, como a exclusão econômica, a ausência de direitos e a própria formação patriarcal da sociedade. Do outro lado dessa relação, em grande parte, homens que pertenciam à camada dominante. Proprietários de terras, comerciantes, militares e, obviamente, políticos eram as figuras que frequentavam esses espaços. Assim, a prostituição no Brasil não pode ser vista como uma prática individual ou moral, mas como uma relação social atravessada por assimetria de poder, ou seja, desigualdade social. A desigualdade social que colocava essas mulheres em posição de extrema vulnerabilidade, o racismo que marcava os corpos negros e mestiços como disponíveis e exploráveis, o machismo que naturalizava a submissão feminina e a objetificação do corpo que transforma essas mulheres em mercadoria dentro da lógica de consumo masculina. Nesse contexto, a prostituta era raramente reconhecida como um sujeito de sua própria história. Sua existência era reduzida à função que desempenhava, e sua identidade frequentemente dissolvida naquilo que representava para o outro. É justamente a partir dessa realidade que se abre um ponto fundamental para compreender as construções simbólicas que emergem nesse universo. Dentro desse contexto, era extremamente comum que as prostitutas adotassem o que é chamado de nome de guerra. Essa prática não era aleatória e meramente estética, mas profundamente vinculada às dinâmicas sociais e simbólicas que estruturavam as relações entre as mulheres e seus clientes. Nomes como Padilha, Quitéria, Joana, Maria e tantos outros circulavam comumente dentro desses ambientes de bordéis. Muitos desses nomes carregavam referências diretas ou indiretas de personagens conhecidos pela elite. Eram de personagens históricos associados à nobreza ou do imaginário aristocrático. Ao assumir esses nomes, essas prostitutas não apenas se identificavam, mas também assumiam um papel, uma persona construída para atender uma expectativa específica. Isso porque a maioria dos clientes pertenciam a uma camada dominante. Eles não buscavam apenas o ato de ter uma relação sexual, mas uma experiência simbólica. Não se tratava de estar apenas com qualquer mulher, com uma prostituta, mas de acessar uma fantasia cuidadosamente construída, onde o encontro social era também um encontro com uma ideia de status, poder e distinção. Ao se relacionar com uma Maria Padilha, por exemplo, esse homem não estava apenas consumindo um corpo, mas participando de uma encenação onde ele próprio se colocava em uma posição de centralidade e domínio dentro de um imaginário elitizado. Esse mecanismo revela muito sobre a estrutura social que essa relação se dava. O elitismo se manifesta na necessidade de associar o desejo a símbolo de prestígio. O machismo estrutural aparece na forma como o corpo é moldado para atender essas fantasias. Nesse cenário, a prostituta deixa de ser um sujeito e passa a ser apenas um meio para essas fantasias serem materializadas. Assim, esses nomes como Maria Padilha, Maria Quitéria, Maria Joaquina e etc. não são apenas apelidos, mas elementos fundamentais onde identidade, poder e desejo se entrelaçam. A mulher nesse contexto se torna palco de uma encenação social mais ampla, onde se projetam valores, hierarquias e tensões que ultrapassam em muito o encontro entre cliente e trabalhadora. Dando uma pausinha aqui para trazer alguns recados, eu sei que algumas pessoas estão com dificuldade para comprar o meu livro Umbanda Histórica e os outros que estão lá no site do Clube de Autores, né? E pensando nisso, eu acabei tendo a ideia de fazer um financiamento coletivo, onde eu traga o livro Umbanda Histórica também de capa dura, né? Já que no Clube de Autores não é capa dura, né? Com um valor mais acessível, inclusive, do que eles lá, né? E que eu consiga trazer para as pessoas com alguma coisinha a mais, deem dicas do que pode ter a mais nos livros ali, né? E se você concorda em fazer esse financiamento coletivo, comenta ali embaixo, manda mensagem lá no meu direct que a gente conversa sobre isso. Ainda aproveitando, né, o meu livro, né, Magia, Teoria e Prática de Umbanda, está aqui no link aqui embaixo, vocês vão comprar lá no Shopee, né, e vou mandar para vocês autografado, né? É uma honra para mim ter o meu livro na casa de vocês. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários aqui embaixo que eu tento responder todo mundo. Como a gente viu no vídeo como surgem as entidades dentro da macumba, como a quimbanda, umbanda, macumba carioca, etc., existe um entendimento que não pode ser ignorado quando se busca compreender a natureza dessas entidades. Trata-se de uma espiritualidade profundamente enraizada nas experiências históricas do Brasil, marcadas pela colonização, pela escravização e pelas diversas formas de marginalização social que estruturam a formação do nosso país. As entidades que se apresentam nesse contexto não surgem de formas aleatórias ou desvinculadas da realidade social brasileira. Elas estão diretamente relacionadas a trajetórias de vidas atravessadas pela exclusão, pela violência e pela resistência. São espíritos que, em sua maioria, refletem a vivência de pessoas que tiveram sua vida subalternizada na sociedade. Figuras urbanas marginalizadas, mulheres submetidas às diferentes formas de opressão, incluindo aquelas que encontraram na prostituição uma forma de sobrevivência, além de tantos outros sujeitos historicamente invisibilizados. Essa característica não é um detalhe, mas um fundamento. A espiritualidade das macumbas se constrói a partir de memórias desses corpos e dessas experiências, transformando dor em força, exclusão em identidade e marginalização em potência espiritual. Trata-se de uma religião que não apenas reconhece essa trajetória,
mas coloca ela no centro da sua lógica simbólica e ritual. Diferente das tradições que se estruturam a partir de figuras de poder institucional, as macumbas operam a partir de uma lógica inversa a essa. Elas emergem dos espaços onde historicamente a sociedade negou dignidade, reconhecimento e voz. Nesse sentido, a sua base não está na aristocracia nem nos centros de poder político ou econômico, mas nas margens, nos lugares onde a vida foi marcada pela luta constante por sobrevivência e afirmação. Compreender isso é essencial, porque revela que as entidades não representam apenas indivíduos isolados, mas expressões coletivas de uma história social marcada pela desigualdade. Essas entidades carregam consigo a memória de um Brasil profundo que não se construiu nos salões da elite, mas nas encruzilhadas da resistência. Dentro de todo esse percurso histórico que fizemos aqui nesse vídeo, torna-se inevitável formular uma questão central que orienta essa reflexão, que de fato é mais plausível quando analisamos a figura de Maria Padilha dentro das macumbas brasileiras. Seria coerente imaginar que uma mulher pertencente à elite feudal europeia, inserida em um contexto de poder aristocrático, vinculada a estruturas monárquicas e à dinâmica da nobreza medieval, seria a mesma entidade que se manifesta em práticas religiosas nascida da experiência de marginalização no Brasil? Ou seria consistente compreender Maria Padilha como um nome que atravessou o tempo, foi apropriado e ressignificado por mulheres que viviam às margens da sociedade, especialmente aquelas inseridas no universo da prostituição e dos cabarés, que a partir dessas vivências contribuíram para a formação simbólica da entidade como a gente conhece ela hoje? Quando se considera a lógica social e histórica das macumbas, a segunda possibilidade não é apenas a mais plausível, mas uma profundamente mais coerente. Pensar em Maria Padilha como uma figura fixa, única e diretamente transplantada da Europa medieval para o contexto espiritual brasileiro implica ignorar os processos de transformação cultural, apropriação simbólica e construção coletiva que caracterizam essas práticas. Assim, Maria Padilha pode ser compreendida não como uma pessoa única, mas como um símbolo que se constituiu ao longo do tempo, atravessando diferentes contextos históricos até se consolidar como representação de experiências vividas por inúmeras mulheres marginalizadas. Mulheres que foram objetificadas, exploradas e silenciadas, mas que ao mesmo tempo desenvolveram formas de resistência dentro dos contextos que foram impostos a elas. Reduzir Maria Padilha amante de um rei europeu é ignorar completamente o contexto que as macumbas se formam. É apagar a história das mulheres marginalizadas que deram origem a essa força espiritual. Maria Padilha, dentro das macumbas, não é sobre a corte, é sobre a rua. Não é sobre nobreza, é sobre sobrevivência. Entender isso é essencial para não reproduzir dentro da espiritualidade as mesmas estruturas de poder que historicamente marginalizaram as pessoas. Eu sempre esqueço de comentar que eu também tenho um curso de magia cigana lá no Hotmart, né? Esse é um curso voltado para uma prática que não tem relação com a Umbanda, com a Macumba, com a Quimbanda, mas é uma prática muito particular que as pessoas podem fazer na sua casa sem a presença de um sacerdote, etc. Né? Então vou deixar o link aqui, quem quiser ir lá dar uma olhada, fica à vontade, muito obrigado. Como sempre, toda a bibliografia de apoio está aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha elucidado algumas questões na cabeça de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram falar sobre o vídeo ou sobre outros vídeos ou indicar algum tema para trazer aqui no nosso canal, coloca aqui nos comentários. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, né? Agradeço todo mundo, tamo junto. As entidades que se apresentam nesse contexto não surgem de formas aleatórias ou desvinculadas da realidade brasileira. Assim não, meu amor, assim não dá, tá bom? Tá bom? Não pode, filho. Assim não, assim não. Deixa o pai gravar.